Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti e eu vou te passar aqui as minhas primeiras impressões, não só da sua convocação, mas do evento de apresentação do treinador italiano, de tudo que aconteceu lá na sede da CBF, muita coisa pra gente tratar a partir de agora e mesmo não querendo, porque eu estava resistente, digo pra vocês que as minhas esperanças foram renovadas, pelo menos um pouquinho. Vamos falar sobre os chamados e qual a expectativa com a chegada do homem? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, primeiro eu quero dizer para vocês que foi tudo muito bem feito. E primeiro que, obviamente, a CBF ela é uma entidade com tanto descrédito que eu entendo você aí do outro lado não ter esperanças na seleção brasileira, numa próxima Copa do Mundo, ou mesmo nesse final de ciclo, né? Temos um ano até o próximo Mundial. Eu estava assim, mas eu fui contagiado. E é uma sensação muito parecida com aquela do ambiente de Copa do Mundo. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu normalmente, nos últimos anos, eu sempre fui um torcedor da seleção brasileira, eu me forjei torcendo pelo Brasil no Tetra, né? Acompanhei a de 90, ainda criancinha, a de 94 foi a minha Copa, a que mais me marcou, eu sei muito sobre aquela Copa, mais do que a seleção brasileira, mas das seleções envolvidas, colecionava álbum de figurinhas, estampava pela casa, pôsteres, foi muito marcante para mim aquela seleção de 94, aquela Copa de 94. E aquele, depois, evidentemente, né, você vai crescendo, e aí o Brasil ganhou o Penta em 2002, e parecia tão fácil, né? A gente chega em 3 finais, né, 94, 98, 2002, e depois a gente viu que não era nada fácil. E nos últimos anos, assim, com tantos problemas na CBF, né, a gente vai perdendo um pouco o brilho de olhar a seleção. Mas quando chega em Copa do Mundo, as coisas mudam, pelo menos para mim. Eu não consigo torcer contra a seleção ou ignorar a seleção numa Copa do Mundo. Não consigo. Ali eu me visto de um torcedor verdadeiramente, porque ali eu lembro da minha infância, de torcer com meu pai, dos domingos de futebol, ou dos dias de futebol, das Copas do Mundo, como foi da Coreia e do Japão de madrugada, fazendo pipoca de madrugada. Eu tenho essa memória afetiva, como acho que muitos têm com a seleção brasileira. E a gente meio que ignora, né? Joga para debaixo do tapete, né? Tudo que esses caras fazem e deixam de fazer no comando da seleção, nosso maior patrimônio, entregue a uma entidade bagunçada e em descrédito como é a CBF. Mas enfim, as coisas estão mudando. Nem sei se estão mudando tanto assim, mas o Edinaldo, que eu tinha menos crédito ainda, acabou saindo. Entrou o Samir Chouad, né? Acho que é Chouad o sobrenome dele, me perdoe, porque é novo, né? Eu acabo errando. A gente não tem total conhecimento ainda do cara que vem lá de Roraima, enfim, dentro de um sistema que a gente já conhece, então a gente não tem tanta expectativa em relação a isso. Mas não tem muito o que fazer, gente. É a nossa seleção brasileira. E aí o movimento que foi feito de uma forma completamente inexplicável, porque mostra o tamanho da nossa camisa, o tamanho das nossas 5 estrelas, é que no sábado o Ancelotti se despede do Real Madrid e no domingo ele desembarca no Rio de Janeiro para ser o técnico da seleção. O Carlo Ancelotti, o único técnico campeão nacional pelas 5 principais ligas da Europa. O cara que é 5 vezes campeão da Champions. O italiano Carlo Ancelotti, dos mais vitoriosos da história do futebol. Ele, obviamente, por um comum acordo ali, ele também não teve uma temporada tão exitosa no Real, e se tivesse, dificilmente o Real Madrid permitiria que ele negociasse, talvez ele nem quisesse sair, mas tivemos a tempestade perfeita, e no meio de tudo isso, desse imbróglio com o Edinaldo caindo, com o liminar para lá, com o presidente eleito, com chapa única, aquela coisa toda, do jeito que a gente conhece a CBF, o Ancelotti optou por aceitar o projeto de ser técnico da seleção para a próxima Copa. É um negócio maluco, mostra realmente o nosso tamanho. E aí assim como o Ancelotti, que está pensando nisso, em fazer história, porque se ele ganha um Mundial, todos os 5 títulos que temos foram com técnicos brasileiros. Nenhum técnico estrangeiro foi campeão no mundo na história desde 1930.
Sempre o técnico campeão, ele era oriundo do seu país. Então, o Ancelotti quebraria a internet, quebraria o mundo da bola se ele conseguisse esse feito. E acho que aí se credenciaria a ser o maior técnico da história. Então, o Ancelotti encarou essa missão, provavelmente ignorando tudo, que o cara que negociou com ele lá atrás não está mais, enfim. Tem pessoas competentes lá, né? O Juan, o Rodrigo Caetano, que eu conheço bem. E o Ancelotti está pensando nisso. Está pensando além, está pensando na Copa, está pensando no que ele pode representar. E também por... E aí ele me pegou. Por se entregar a um país que verdadeiramente tem nele essa esperança. Cara, o Ancelotti estava entregue nessa apresentação. E isso é bonito de ver. Porque assim, ele não foi protocolar. Ele tem um jeito mais, né, um pouco mais turrão, assim, né? Porque é um senhor de idade, né? Mas um italiano, sempre no terno e tudo mais, um estrangeiro que chega aqui. Mas, cara, aos pouquinhos, ele foi... bom, primeiro que ele começa com... aqui vai a minha primeira convocação. Pô, ele mete um português ali, diz que o Branco o ajudou, né? O grande lateral branco. Ele não só fala espanhol, como ele arranha um portunhol. E ainda disse, na próxima estarei aqui falando português. Então, um cara que tentou o tempo inteiro nos ganhar. E mais do que isso, se entregar para absorver a cultura, para absorver o que ele estava vendo ali naquele momento. Cara, coletivas da seleção é um festival, né? Porque tem algumas figurinhas carimbadas, tem o capitão da torcida, beijo pro Tomer Savoia, tem o Fui Clear lá, tem umas perguntas assim, cara, entendeu? É uma galera que tá lá o tempo inteiro, acompanha a CBF, e ele foi, né, lidando com tudo isso e algumas perguntas também muito interessantes, não que essas não sejam, tá? Dessa rapaziada aí, tô falando que algumas perguntas relacionadas a Neymar, relacionadas a estilo de jogo, a se o Vinícius Júnior vai ser na seleção que ele era no Real, se a seleção vai jogar como o Real Madrid. Cara, e ele foi aqui, ó, tirando de letra. No início eu não queria tradutor simultâneo, depois, né, colocar e tal, aquela coisa toda, porque ele acha que foi entendendo o português, mas vamos lá, né, cara? Embora ele tenha um trato com os brasileiros, né, ele sempre comandou na Itália, na Espanha, né, e lá os brasileiros é que tinham que se adaptar à linguagem, né, e agora é o contrário. E ele tá esforçado, cara, nesse sentido. Então, assim, me pegou. A maneira como ele comunicou, e comunicação é tudo nessa vida, né, gente? Ele me conquistou. E acho que conquistou boa parte. Bom, muita gente ele já tinha conquistado só no nome, né? Só o nome dele já conquista, né, gente? Por isso a recepção foi extremamente calorosa no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um pedaço do Brasil completamente peculiar, diferente, né? O carioca em si não precisa de muito para fazer festa, e isso é uma virtude realmente. E aí quando desembarca um nome desse, a galera foi mesmo, fez festa, recepcionou, e ele provavelmente sentiu esse carinho e tá louco para retribuir. Agora vamos para a convocação, né? Que eu sei que é isso que vocês querem saber aqui. Além disso, além de toda a apresentação dele, da maneira de ser, a CBF também acho que atingiu no alvo ali quando trouxe alguns nomes brasileiros, né, para mandar uma mensagem de apoio para ele, Zico, a grande craque Marta. Depois o Parreira mandou uma mensagem em vídeo, campeão do mundo, nosso técnico campeão do mundo, que acho que deveria ser mais valorizado, e especialmente o carinho que a CBF fez no Felipão, né? O Felipão, hoje diretor técnico do Grêmio, que muita gente ainda fala, né, do Felipão ultrapassado pelo 7-1. O Felipão, depois do 7-1, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense, que hoje está na Série B, ele foi vice-campeão da América. Então, assim, o Felipão é o último campeão mundial com a seleção brasileira. E é um dos maiores técnicos da história do esporte também. Ganhou título em todos os países. Ele estava lá presente e me emocionou quando ele sobe ao palco e aí a gente tem um abraço de dois gigantes, né, cara? Gigantes. O Felipão e o Ancelotti. O Ancelotti postou na sua rede social uma foto de agradecimento, dizendo que agora o trabalho começa, e a foto tá lá. É ele ao lado do Felipão. Esse é o tamanho do Felipão, gente, que a gente muitas vezes aqui ignora, desconsidera. O Felipão é muito grande para o mundo da bola, para a história do futebol e da seleção brasileira. E que bom, eu gostei disso. Falando da convocação, bora lá. Acho que nenhuma surpresa
no Alisson, do Liverpool, fez uma temporada espetacular. Eu sei que muita gente tem ranço dele pelas Copas e tal, mas o Alisson é um goleiraço, gente. Eu bato nessa tecla há muito tempo aqui. O Ederson, ele, embora tenha jogado no final de semana pelo City, parece que ele foi tratar uma pubalgia, não estava 100% à disposição e não foi convocado. E aí os outros dois goleiros, o Bento do Al Nassr, o Bento até não foi bem na chance que ele teve com o Dorival Júnior, na concussão que o Alisson teve, né, na última data FIFA, mas é um goleiro que a gente conhece, né? Embora esteja na Arábia Saudita, é um goleiro que a gente conhece. E o Hugo Souza, primeira grande surpresa e espetacular, né? O momento em que ele descobre ali no aeroporto, embarcando para a Argentina, não sei se ele está chegando ou se está indo, com o elenco inteiro comemorando com ele. E isso faz falta na seleção brasileira, cara. Quanto tempo você não vê? Eu sei que tem muitos jogadores que comemoram, nem todos gravam vídeos e tal, mas tem jogadores que daqui a pouco eles já sabem que vão, não é a mesma coisa. Eu sei, o tempo passa, né? Agora, e o Hugo já foi chamado outras vezes, né? Especialmente categoria de base, acho que ele até já foi para a principal em determinado momento. Mas, cara, essa convocação ela é muito simbólica para o Hugo Souza. Por tudo que acontece, né? Ele tá lá escondido no Chaves de Portugal, um time rebaixado, vem ao Corinthians para substituir o Cássio e o Carlos Miguel, que vai para o Nottingham Forest, hoje não consegue jogar na Inglaterra, tinha tudo para ser ídolo do Corinthians, ele vai embora, o Corinthians fica sem goleiro, busca o Hugo Souza, o Hugo se torna ídolo, garante um título paulista, se firma como o melhor goleiro do Brasil e vai para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Cara, é um plot twist danado na vida do Hugo Souza e ele merece demais pelo que trabalha esse moleque, pelo que ele vem fazendo dentro de campo. Então, é maravilhoso ver essa convocação do Hugo Souza. Defensores, o Alexandro do Flamengo, lateral esquerdo, que jogou muito contra o Palmeiras, né, nesse domingo. E aqui a gente já começa a ver alguns veteranos mais experientes, né, mostrando um pouco da cara do Ancelotti. O Alexandro, como eu falei. A gente tem também o Alexandro, que é um zagueiro do Lille, zagueiro formado na base do Flamengo e que se destacou no Lille nessa última temporada e que venceu, estava no time do Lille que venceu o Real Madrid na segunda rodada da Champions. E aí o Ancelotti, obviamente, né, com o conhecimento de alguns jogadores europeus, acabou dando uma chance para o Alexandro, zagueiro de 25 anos, que é a novidade da seleção, uma estreia. Eu confesso para vocês que eu não acompanhava tanto. Alexandro do Lille, zagueiro, e Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. O Lucas Beraldo, do PSG, zagueiro, né? O Carlos Augusto, lateral esquerdo da Inter, finalista da Champions League, ex-Corinthians, né? Da base do Corinthians. O Carlos Augusto, que tá bem por lá. O Danilo, do Flamengo. E aí, resta saber se como zagueiro ou lateral direito. Acho que como zagueiro, até pelos outros laterais que ele acaba convocando, né? No caso, o Wanderson, do Mônaco, e o Wesley, do Flamengo. O Léo Ortiz, do Flamengo também, e esse merece demais, tá jogando muita bola, e o Marquinhos do PSG, que é outro, não digo veterano, né, mas outro experiente, rodado, mais uma carta marcada que muita gente já queria ver fora da seleção, mas que esteve presente na última Copa do Mundo, como, por exemplo, Casemiro. E essa era uma bola cantada, né? A gente sabia que o Casemiro, que jogou muito tempo com o Ancelotti no Real Madrid, que tem a admiração do italiano, voltou a jogar bem no Manchester United, chegou lá meio embaixo e tal, mas ele recuperou o bom futebol. É um jogador que ainda tem lenha para queimar, esteve presente na última Copa do Mundo e acho que até a eliminação do Brasil, o Casemiro fazia uma grande Copa, o Marquinhos também, tá? É que as pessoas não lembram disso. Não estou dizendo todo mundo, né? Mas muita gente não lembra disso. O Casemiro realmente estava jogando muita bola naquela Copa. Era um dos destaques da seleção. E aí eu acho que tem a ver com resgate de liderança, de entendimento da camisa e tudo mais. O Casemiro sempre foi um leão dentro de campo e um cara muito técnico, vamos combinar, né? Muita gente estava aposentando o Casemiro. O cara é titular do United, pô. Como assim? E até pouco tempo atrás estava sendo uma lenda no Real Madrid. Então não dá pra gente entender o Casemiro como carta fora do baralho. E pro Ancelotti ele vale e vale muito. Outros meio-campistas. Andrés Pereira do Fulham, hein? Andrés Pereira. Muita gente também desconsidera o Andrés Pereira. O cara tá aí sendo chamado pelo Carlo Ancelotti. O Andrei Santos do Strasbourg. O Andrei Santos, né, que teve uma passagem recente aqui pelo Vasco, da base do Vasco, né? Aí teve aquela negociação pro Chelsea, não sei o quê, voltou pro Vasco, jogou um pouco tempo, volante muito promissor, muito promissor. Bruno Guimarães do Newcastle, esse joga demais.
O Ederson da Atalanta, aquele mesmo, ex-Fortaleza, ex-Cruzeiro, Corinthians, tem uma passagem muito rápida. O Ederson, volante meio campista da Atalanta. E o Gerson do Flamengo, que a gente até achou que tinha se machucado um pouco mais grave, né, no jogo contra o Palmeiras, mas tendo essa informação, o Ancelotti provavelmente sabe que ele está à disposição. E no ataque, o Antony do Betis jogando muita bola por lá, volta à seleção. O Estevão do Palmeiras, né? Legal que ele... Né? O Ancelotti não conhece o futebol brasileiro. Bom, a gente já falou de vários jogadores do Flamengo aí, né? O próprio Hugo Souza. Então essa convocação ela tem muitas mãos, né? Tem ali o apoio do Rodrigo Caetano, do Juan. Gabriel Martinelli do Arsenal, olha aí, que é o jogador de beirada, rápido. O Tite adorava convocar esses jogadores aqui e era muito criticado por isso. Matheus Cunha no Wolverhampton, tá como atacante, mas a gente sabe que no Wolves ele estava jogando, tá indo pro United, né? Tava jogando mais atrás do 9, né? Vindo de trás, um segundo atacante. Então o Matheus Cunha pode fazer várias funções ali no ataque, é um cara que fez uma baita temporada e é versátil. Rafinha do Barcelona, que está suspenso para o jogo contra o Equador, jogos contra o Equador e Paraguai, né? 5 e 10 de junho. O Richarlison do Tottenham, essa é uma surpresa, o nosso pombo, né? Porque ele já viveu uma fase muito melhor, mas a gente sabe que é um cara que tem identificação com a seleção brasileira, foi o nosso 9 titular da Copa, né? Em 2022. Ele está de volta, e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Algumas ausências, né? Evidentemente, o Rodrigo, por exemplo, que está com desconforto, né? Não chega a ser uma lesão. O Éder Militão está machucado, que eu acho que é um cara que vai estar certo na lista do Ancelotti. O Endrick, acho que também vai ser chamado por ele, também está machucado. O Ederson, goleiro, a gente já falou. E o Neymar. O Neymar acho que é a grande ausência, mas me pareceu assim que o Ancelotti teve todo um cuidado para falar a respeito dele. Diz que, inclusive, conversaram com o Neymar pela manhã para explicar a situação, né, de que ele ainda está voltando, ainda não está nas suas melhores condições, e não está mesmo, né, gente? A gente viu esses 2 últimos jogos do Santos, aí ele entrando no decorrer das partidas, jogando apenas alguns minutos, não está com nível de competitividade e tal. Então, calma, né? Eles também entendem, assim, todo mundo quer o Neymar aqui, todo mundo sabe que a importância do Neymar, a relevância dele. Tem um ano aí para a gente poder trabalhar, ele precisa estar bem fisicamente. Então, e ele entendeu e tudo mais, a gente conversou com ele, não era o momento de trazê-lo, e não era mesmo, né, gente? Vamos combinar. Eu sei que tem muita gente que não quer nem saber do Neymar e tem muita gente que quer ver o Neymar de qualquer maneira. Não é assim, né? Mas a gente vive num país né, ambíguo, em que as coisas, né, elas viram polarizadas, né? Então tem os fãs e os odiadores do Neymar. Nem ao céu, nem ao inferno, né? Se ele estivesse bem, acho que ele naturalmente seria convocado, não é o caso, então beleza, a vida que segue. Esta foi a convocação de Carleto, ou Carlinhos, né, como muita gente já tem o chamado, e ele está gostando desse envolvimento aí com o Brasil, e eu estou gostando desse sotaque italiano ou espanhol, né, o idioma espanhol com sotaque italiano na seleção brasileira. Gostei muito, rapaziada, de verdade. Eu sei que a gente vai contestar uma ou outra escolha, porque o fulano, não sei o quê, faltou esse, faltou aquele, mas assim, uma primeira convocação. Acho que a partir de agora, o cara estava no Real Madrid na véspera, estava se despedindo do Real Madrid na véspera. Você acha que ele estava pensando na seleção brasileira? Claro, ele estava aqui e tal, mas agora ele vai mergulhar, vai estar imerso aqui na nossa cultura, na nossa realidade, no nosso futebol. Então, a partir das próximas convocações, vai ter mais a cara dele, e aí a gente vai poder cobrar, né, e entender com mais justiça alguma cobrança do tipo, por que não levou o fulano? Esse cara aqui tem certeza. E mais do que isso, é ver como será o desempenho dentro de campo. Eu sei que a gente já vai esperar um bom retrospecto já de cara. Ele tem como característica máxima a gestão de pessoas, né? A gestão de grupos, e ele é fantástico nesse aspecto. Todos falam a respeito disso. Ama trabalhar com brasileiros, trabalhou a sua vida inteira. Ele citou 84 jogadores, se eu não me engano, em toda a sua carreira aí, Chelsea, Milan, Real, por onde ele passou. Então, ele tem essa expertise. E eu tô esperançoso. Não vou dizer que eu tô empolgado, tô feliz, tô otimista, tô esperançoso. Acho que é isso que me define nesse momento. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!